Queremos falar sobre o amor de Deus, o primeiro amor. Nós vamos ter esse mês será esta série, o primeiro amor, concluindo a série do ano, que estamos falando sobre que Jesus está à porta das nossas vidas, e Ele quer que nós terminemos esse ano mais apaixonados. Quantos querem terminar esse ano mais apaixonado por Jesus? Amém? Porque Ele é tudo para nós, não é mesmo? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que é a razão das nossas vidas. E que hoje você receba uma porção maior desse amor. Que você seja renovado nesse primeiro amor, como diz a palavra. Em Apocalipse 2, de 2 a 5, diz assim: Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro. Aqui nós temos uma passagem muito conhecida. Nós até já falamos alguma coisa esse ano sobre essa passagem. Mas aqui fala sobre esse primeiro amor. Quantos aqui já estão servindo a Deus há mais de até 5 anos? Quantos aqui já servem a Deus até 5 anos? E até 10 anos? E mais de 20 anos servindo a Deus? Há um bom grupo, a maioria, né? E aqui a palavra de Deus estava falando para uma igreja, não era uma igreja... É uma igreja que ele tinha motivos positivos para falar, a igreja de Éfeso. E diz aqui que ele conhecia as suas obras, ela sabia do trabalho árduo, da perseverança dessa igreja. E nós muitas vezes, ao longo dos anos, quantas lutas, quantas provações, quantas coisas que nós decidimos a andar com Cristo, a viver com Ele, e enfrentamos lutas, muitas vezes sofrimentos, muitas vezes temos que perseverar. E essa igreja tinha esse ponto ao seu favor, que era uma igreja que não tolerava homens maus, no sentido, igreja que tinha um ensinamento correto. Ela não caía nas falsas doutrinas aqui dos apóstolos, que se diziam apóstolos e de fato não eram. Então, esse era o perfil dessa igreja. Mas o Senhor tinha uma coisa contra esta igreja, que ela tinha abandonado o primeiro amor. Sabe, queridos, se nós olhando para esta igreja, que até sofreu por Cristo, nós precisamos olhar para dentro do nosso coração, olhar para as nossas vidas, que já... Muitas vezes, esses irmãos que se batizaram aqui, a gente vê esse brilho do primeiro amor na vida deles, não é mesmo? E nós não podemos perder esse brilho nunca. Nós temos que ser renovados diariamente nesse primeiro amor. Nesse amor que nós temos essa alegria, essa gratidão por sermos salvos, não é mesmo? Por recebermos o perdão de Jesus. E claro que na caminhada, nós podemos fazer as coisas de forma automática, e isso é perigoso. Nós perdemos a intensidade, perdemos a paixão por Jesus. Por isso que esse mês nós queremos falar muito sobre isso, sobre esse primeiro amor, porque nós não queremos ser essa igreja fria, não é mesmo? Nós não queremos ser uma igreja que faz as coisas apenas no automático, que acostumou a servir a Deus. Mas nós queremos ter uma paixão, um fervor contínuo nos nossos corações, na presença dEle, amém? Quantos querem isso? Amém. E o Senhor vai nos mover nisso. Tem uma passagem que diz em 1 João 4,
15:16. Troca para mim. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor de Deus, que o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então Deus em essência é amor, não é mesmo? Ele é todo amor, Ele é gracioso, Ele é bondoso, Ele é o perfeito amor. E o desejo dele é que nós permaneçamos nele no amor. O amor é a essência de Deus, e por isso nós precisamos viver isso. Nós não temos como ter uma vida cristã verdadeira, genuína, que está ali diante da presença do Senhor, se não formos impactados por esse amor dele, não é mesmo? Sermos cheios do amor do Senhor. E aqui a palavra diz sobre esse Deus que é amor. Ele é amor em essência. Então Ele quer habitar em nós. E quando amamos a Ele, quando nós entendemos que Ele nos amou primeiro, com um amor tão grande, que enviou o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Jesus, o Senhor, fez isso por nós, entregou o seu Filho, para que nós pudéssemos conhecer esse amor tão precioso, tão grandioso, tão maravilhoso que o Senhor tem. E no final Ele quer que nós permaneçamos nele e Ele em nós. E dessa forma é através do amor dEle, através desse encontro que nós podemos ter com a graça dEle, com a misericórdia dEle, com o amor dEle. Que o Senhor possa estar renovando o seu amor, o seu amor por Ele nesta noite. Saiba que o Espírito Santo quer falar ao teu coração. Saiba que o Espírito Santo quer derramar de uma porção que te renova, que te fortalece, que te levanta. Talvez você, durante a caminhada, diante das situações, diante das circunstâncias, nós deixamos áreas ficarem como que no automático, mas não com aquele fervor. Mas que o Espírito Santo possa te despertar nesta noite, amém? Que você possa ser renovado nesse amor que Jesus tem por nós. E vamos falar sobre esse amor. Há uma passagem que é muito conhecida e que fala das características desse amor de Deus. Dá licença. Em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, diz assim, uma passagem muito linda. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Sabe, para que nós possamos viver a identidade que Cristo tem por nós, nós precisamos desse ingrediente, do ingrediente do amor. Aqui diz que se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu conseguisse me comunicar com os homens ou com os anjos, se eu falasse essas línguas, ou se eu tivesse o dom de profecia, entendesse os conhecimentos, os mistérios, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Sabe, o que vai te identificar no reino de Deus é esse amor de Cristo imprimido no seu coração. Talvez, claro que o Senhor quer te usar com dons. Claro que o Senhor quer te capacitar com os talentos que Ele pode derramar. É claro que Ele quer te dar unção, Nós oramos em línguas, nós cremos nessa oração poderosa que nos edifica. Mas, se nós não tivermos com a essência do amor em nós, nada seremos. Nada seremos. A nossa identidade diante do Senhor não está na quantidade de dons que nós temos. Não está na nossa capacidade de servir multidões. Mas sim em termos, em essência,
o seu amor. É esse amor que nos identifica como os filhos de Deus. É esse amor derramado em nossos corações, pela obra de Cristo, pelo seu Espírito Santo, que nos sela, que nos marca como identificados, como identidade de pessoas que andam com Cristo. Amém? Claro que o Senhor pode nos usar e quer nos usar tanto, com todos esses dons que falamos aqui. Ele pode e quer usar, mas nós não podemos perder essa essência. Se nós não formos motivados nisso, se não estiver dentro de nós como identidade das nossas vidas, como um padrão, né, o amor de Cristo, tudo isso é o que deve nos mover para crescer. Não adianta eu profetizar, se eu não for profetizar movido por amor. Não adianta eu, né, curar enfermos, se eu não estiver com a motivação correta de alcançar as pessoas pelo amor do Senhor fluindo nas nossas vidas. Então o amor, ele deve ser esse que nos identifica, que nos dá uma identidade. Se uma identidade é algo básico, algo fundamental de um cristão, é ser movido e viver nesse amor por Cristo. Amém? É esse amor, é esse grande mandamento que o Senhor estabeleceu para que nós tivéssemos por Ele. Ele primeiro nos amando e também levando os nossos corações a amá-lo e amar os nossos irmãos. Então o amor, ele é o que nos identifica, é a nossa identidade. Nós seremos, aqui fala que nada seremos se não tiver o amor, mas nós seremos se tiver o amor. Amém, queridos? Esse amor de Cristo em nós e fluindo através de nós. E o texto continua: ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Sabe, o que realmente traz valor para as nossas vidas é esse amor de Deus em nós. E aqui ele deu exemplos extremos. Alguém que dá todos os seus bens aos pobres, é uma atitude muito nobre, não é mesmo? Mas se não for por amor, não tem valor. Não tem valor. Por isso que nós temos que viver e não deixar que esse primeiro amor se esfrie. Porque para sermos e para termos o valor que o Senhor deseja, nós precisamos viver em amor, precisamos ser motivados em amor. E aqui diz a qualidade do amor. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós poderíamos trocar amor aqui por Jesus, né? Jesus, ele é paciente, Jesus, ele é bondoso, né? Jesus não se inveja, não se vangloria. Jesus não maltrata, Jesus não se ira facilmente. E nós podemos viver isso, se Jesus estiver nos nossos corações, não é mesmo? Nós podemos viver esse amor com essa qualidade, que não é fácil. Quantas vezes você fica impaciente, meu irmão, não é mesmo? Quantas vezes nós, eu me incluo, não agimos com bondade. Quantas vezes nós nos orgulhamos, mas o Senhor quer derramar desse amor e mudar as nossas vidas de dentro para fora. Porque quando encontramos o amor de Jesus, quando o contemplamos, nós vemos que Ele cumpre todas essas coisas, Ele vive todas essas coisas plenamente. Nós podemos receber dEle graça e virtude, para que nós também possamos viver esse amor. Possamos ter esse amor dentro de nós, esse amor que pode tudo sofrer, mas sempre vai crer. Esse amor que espera, que suporta, porque confia num Deus que está
com seus olhos fitos sobre nós, num Deus que habita no nosso coração, porque se nós temos o amor de Deus em nós, nós habitamos nele e ele em nós, amém? Nós permanecemos nele e ele permanece em nós, porque esse amor nos constrange, esse amor nos transforma. E diz assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, mas o amor não. Um dia, quer ver como nós vamos ler em seguida? Pois em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, e raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Um dia nós vamos ter esse encontro com o perfeito, que é Cristo. Um dia Ele vai voltar, essa é a nossa esperança. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor, que nos faz olhar para dentro de nós. Se há algum caminho mau, para sermos transformados, nos faz olhar para a obra que o Senhor fez no passado, e que nos trouxe salvação, porque Ele morreu na cruz e ressuscitou, e por isso nós somos redimidos. Mas também nos faz olhar para o futuro, porque um dia Ele vai voltar, amém, queridos? Por isso nós nos alegramos, e aqui diz que quando vier o que é perfeito, que é o Senhor, então o que vai ficar? Não vai precisar mais de profecia, nós vamos ter a palavra viva, face a face conosco, nós vamos viver, mas o amor vai continuar. Por isso que o amor é a essência, por isso o amor é que deve motivar as nossas vidas, e não, eu digo não esse amor muitas vezes apenas sentimento, mas esse amor que é verbo, que é decisão, que é compromisso, que é aliança com o Senhor, amém? Não é só um amor sentimento. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanece agora estas três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Então, o amor é aquilo que deve ser o fundamento da nossa vida. Então, sabe, queridos, muitas vezes nós vamos tomar decisões. A pergunta é: eu estou tomando a decisão em amor ou não? Eu tenho que falar com aquela pessoa, falar sobre aquela situação difícil. Eu vou falar em amor ou não? Eu vou sair da minha casa e vou para o meu trabalho. Eu vou lá fazer as minhas atividades diárias. Eu vou trabalhar com o amor de Deus fluindo na minha vida ou não? Sabe, é uma decisão diária. É uma decisão que nós temos que tomar todos os dias. Mas nós colheremos os frutos. Nós vamos viver uma vida maior, mais excelente. O início desse texto diz assim, olha, você pode olhar um pouquinho antes, eu não tenho como mostrar aqui, mas bem no início, um pouco antes do primeiro versículo, diz assim: agora vos apresento um caminho mais excelente. Sabe, o caminho que o Senhor deseja que eu e você andemos, é nesse caminho excelente, que é o amor de Deus fluindo nas nossas vidas. Então, esse primeiro amor, nós muitas vezes podemos até ser disciplinados, mas o Senhor não quer que você seja apenas disciplinado, Ele quer que você seja apaixonado, amém? Nós precisamos ser esses que têm essa paixão por Jesus, que desejam estar na presença dEle, que desejam proclamar o seu reino, que servem, que se movem por amor a Ele. Sabe, porque é isso que tem valor.
É isso que conta para o Senhor. Então nós precisamos ser essa igreja, esse povo que ama Jesus de todo o coração. Sabe, eu sei que muitas vezes é uma decisão nossa. Nós tomamos uma decisão, Senhor, eu quero te amar. Mas nós precisamos que Ele derrame do seu amor sobre nós. Porque a nossa natureza é egoísta, né? A nossa natureza, ela não busca, como nós lemos aqui, ela busca os seus interesses, não os dos outros. Por isso a gente precisa ser derramado e receber uma porção nova do amor do Senhor a cada dia. Por isso que nós temos que contemplá-lo, como nós lemos aqui, né, como por um espelho. Mas então o veremos face a face, mas nós temos que contemplá-lo através da sua palavra, contemplá-lo através do nosso tempo de oração, contemplá-lo através aqui das ministrações, dos cultos, das reuniões, das células. Nós temos que estar diante dele e recebendo dele, sendo transformados à imagem dele. Porque ele é essência, não é? Deus é amor em essência. E nós vamos viver plenamente a graça do Senhor, a vida do Senhor, se vivermos em amor. E o amor de Deus é a nossa identidade. Eu vou passar aqui para vocês gravarem a mensagem. Então, olha, não podemos ser apenas disciplinados, mas apaixonados. Deus é a essência, em essência é amor. Então, tudo que vai nos mover, se nós estamos nele, nós temos que sempre perguntar, eu estou me movendo em amor? Muitas vezes você tem que fazer um esforço, mas quando você tem amor no coração, você faz com alegria. Eu estava conversando, com o Benedito ontem, e ele falou, pastor, eu fico aqui o tempo que for, porque eu faço por amor. Ele faz o churrasquinho lá para nós, porque ele fala, olha, eu faço por amor. Isso é o que o Senhor, que deve nos impulsionar para fazer qualquer coisa, quer que seja um churrasco, não é mesmo, Benedito? Fazer por amor ao Senhor. E por amor aos irmãos. Então deve ser a nossa essência, deve ser aquilo que flui em nós. O amor de Deus é que nos identifica, a nossa identidade. Se nós não estivermos vivendo o amor de Deus, nós não estamos vivendo a identidade de um cristão verdadeiro. Por isso nós temos a nossa identidade. O amor de Deus que são os nossos valores, o que nos fundamenta, né, o que realmente é importante para o Senhor. Não é as nossas obras, mas o amor dele fluindo através de nós e sendo realmente gerados em amor. O amor de Deus é a nossa motivação. É ela que deve nos motivar. É o amor do Senhor que deve nos mover a fazer a sua obra. Ele quer que nós façamos a obra. Ele quer que os dons de profecia fluem. Ele quer que você tenha a alegria de doar, de abençoar outras pessoas, de contribuir para outras vidas, para o reino de Deus. Isso tudo é importante. Mas a motivação, o coração deve ser sempre movido em amor. Amém, queridos? E a pergunta é, onde nós perdemos o primeiro amor? Qual é o caminho de volta? Sabe, queridos, muitas vezes nós vivemos no automático, muitas vezes nós estamos acostumados a ser membro de uma igreja. Muitas vezes nós nos acostumamos a ser cristãos, mas nós temos que olhar sempre para dentro e perguntar, Senhor, o teu amor está fluindo? Esse fogo do teu amor não pode parar de queimar, né? A palavra de Deus nos fala que ali no tabernáculo, onde estava a presença do Senhor, havia uma chama que tinha que ficar acesa todo o tempo, né, no candelabro, todo o tempo, nunca poderia parar, nunca poderia apagar aquela lâmpada, aquele fervor. Sabe, é isso que o Senhor é um bom exemplo para nós. O Espírito Santo tem que continuamente fluir esse amor em nós, fluir a presença do Senhor, a graça do Senhor, o poder do Senhor. Ele deve ser contínuo, ele não deve parar nunca. Né? E muitas vezes nós nos acostumamos a fazer as coisas. E a pergunta, e aqui o texto diz, onde você caiu? Onde você abandonou esse primeiro amor? Talvez uma mágoa, talvez você apenas deixou para trás aquele fervor, aquele desejo de andar nos caminhos do Senhor de forma de dentro para fora. Você acostumou de fazer as coisas de fora para dentro. Ou seja, você acostumou a fazer algo.
mas o Senhor quer que, é algo para perguntarmos hoje, onde nós caímos nisso? E aqui não está dizendo de alguém que caiu em pecado, ou caiu, assim, se afastou da palavra do Senhor. Aqui está dizendo para nós, cristãos de muitos anos, que nós podemos cair na perda desse primeiro amor, desse fervor por Cristo que devemos ter. Aqui fala, onde você o abandonou? Onde você deixou ele para trás? O que foi? Sabe, nós queremos ainda gastar um tempo nesta noite, para que você reflita sobre isso. Se você sente que a chama está acesa, ok, recebe mais, porque o Senhor, Ele tem mais amor para derramar, para que você possa viver a sua identidade em Cristo, para que você possa andar nos caminhos dEle, para que você possa ser movido por Ele, ser usado por Ele neste mundo, ao teu redor, amando pessoas, porque o amor, ele se produz e ele aparece na prática, ele não é apenas sentimento. A palavra de Deus diz, se você diz que ama o seu irmão, mas odeia, então você não ama, você é mentiroso, não é mesmo? Mas a palavra de Deus, o amor dele precisa fluir em nós. E aqui tem um outro ponto, o arrependimento. Ele fala, arrependa-se. Veja onde você caiu e arrependa-se. Arrependimento não é apenas remorso, não é tristeza, não é remorso. Muitas vezes vem com tristeza. Muitas vezes o Senhor quer que você derrame lágrimas na presença dEle, para que uma mudança profunda possa acontecer. Mas arrependimento significa mudança de direção, mudança de mente, mudança de coração. Eu ia para essa direção, agora eu vou para outra direção. Ficava cada vez mais distante do fogo desse amor, mas agora eu quero me aproximar mais. Eu quero decidir me inclinar para o Espírito Santo. Então, o caminho de volta é necessário, o arrependimento. É necessário o nosso curvar diante do Senhor, porque ali Ele fala profundamente aos nossos corações. E Ele continua, no texto que nós lemos hoje, fala assim, volte a praticar as primeiras obras, volte a praticar. Sabe, nós precisamos ser intencionais. O Senhor quer, o que você caiu? O que deixou para trás? O que fez você esfriar? O que fez você, de repente, a não ter aquele fervor maior, aquele desejo de pregar o Evangelho para as pessoas, aquele desejo de viver, de testemunhar Jesus para outros, aquele desejo de estar na presença do Senhor, de ouvir a sua palavra? O que te fez cair? Volte às práticas, volte a buscar, pratique. Seja intencional em buscar o Senhor, em dobrar o seu coração, em se humilhar diante dEle, e Ele vai te encher. Aí fala que, sobre aquela igreja, fala que se não se arrependesse, se não tomasse, mesmo sendo uma igreja com qualidades, o Senhor disse que ia movê-la o seu candelabro. Sabe, o Senhor tem um lugar para você na mesa dEle. E essa mesa, e nós devemos estar movidos em amor por ela, movidos pelo Senhor, movidos em amor um pelos outros. Essa é a essência, porque senão nós vamos sair do nosso lugar. O Senhor escreveu o seu nome no livro da vida. Você tem um lugar na mesa do Senhor, onde nós tomamos a ceia, onde nós temos a comunhão uns com os outros, e temos a comunhão com Cristo. Então a gente tem que nos manter no mesmo lugar, amém? Temos que estar diante dEle, buscando, tendo esse fervor. E aqui fala de um candelabro, que é um lugar que tem uma luz acesa. Esse deve ser o seu coração. Ele deve ter essa luz do Espírito Santo, essa luz do amor de Deus aceso todos os dias. Então existe um caminho de volta. Nós podemos nos arrepender, nós podemos nos dobrar diante dEle, nós podemos nos prostrar e receber mais desse amor. E permanecermos no amor, porque é isso que vai nos guardar, amém, queridos? É isso que vai nos conduzir a toda a verdade, a toda a vontade do Senhor, amém? Eu queria pedir para os músicos vir à frente. Queria que você ficasse de pé, por favor.
Amém. Amém. Sabe, queridos, essa exortação, né, entre aspas, é para todos nós. Todos nós temos esse risco de perdermos o fervor, de fazermos a obra do Senhor, de vivermos uma vida cristã, religiosa, ou apenas de costume, de tradição. Mas existe um caminho de volta. Nós podemos nos dobrar diante dele. Nós podemos receber desse amor que é como um fogo, que nos acende novamente. Amém? E quando nós recebemos esse amor dele, essa aceitação dele, e nós recebemos porque ele preparou um caminho para você e para mim. Ele ali na cruz abriu um novo e vivo caminho. Nós podemos entrar com segurança no lugar santo. Nós podemos entrar com segurança na presença dele, porque ele pagou o preço por você e por mim. Muitas vezes vamos nos dobrar, muitas vezes vamos nos derramar diante do Senhor, mas ele sempre virá. Ele sempre vai vir com uma porção nova do seu Espírito.